80% das mulheres que a gente atende no IRUA são evangélicas e mais de 80% dos agressores são evangélicos e são líderes na igreja. Eu vivi violência doméstica por 14 anos, sendo evangélica, sendo casada com um evangélico. Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. E no vídeo de hoje eu quero reagir com vocês sobre um trecho de um podcast do Inteligência Limitada, com duas pessoas, um homem e uma mulher, que estão falando sobre o livro Traficantes Evangélicos. O tema é muito interessante, eu aconselho que você assista na íntegra lá no canal do Vilela, mas o que eu vou reagir aqui é um pequeno trecho que fala sobre a violência doméstica dentro da igreja. A convidada do programa vai falar sobre o testemunho dela e também no final lá eles falam sobre o caso do Bola de Neve, discretamente, sobre o apóstolo Rina, e que a esposa dele o denunciou pelo caso de violência doméstica. E é muito interessante a parte com que ela fala sobre a sua experiência da violência doméstica dentro do ambiente da igreja, o que a igreja deve fazer, como deve reagir, porque a gente percebe que tem muitos pastores aí que estão querendo lidar com problemas graves, até com crimes, mas que parece que se compadece mais pelo lado do abusador do que pelo lado das vítimas. Muitos deles até confessando ultimamente que não entendem nada de leis, não entendem nada da linguagem criminal, o que diz as leis no Brasil, as leis fora do Brasil, mas querem estar lidando aí com as pessoas que estão sofrendo esses tipos de abusos. Será que a igreja está preparada tanto para saber lidar quanto para saber acolher a quem realmente deve acolher? Então vamos assistir. Eu vou parando em alguns trechos para fazer os meus comentários com vocês e é muito importante. Vamos lá. Se sente presa ali. Então, é necessário que uma rede, tanto de igrejas, nesse caso a gente está falando de evangélicos, tem muitos evangélicos no Rio de Janeiro, então tanto de igrejas evangélicas quanto de equipamentos do Estado estarem à disposição dessas mulheres e dessas crianças, porque a violência doméstica não é só contra a mulher, violência doméstica é contra a família. Viane, esse número são 65 milhões hoje? 65 milhões? Eu não sei te dizer agora esse número. A gente tem... Ah tá, você está falando de evangélicos, Eu não sei, a gente não tem nenhum dado recente, atual, que aponte, Mas a gente vai dizer que o número de evangélicos no Brasil é 30%, que é o último dado que a gente tem, mas eu acredito que no Rio de Janeiro a gente tenha muito mais do que 30% de evangélicos, e aí a gente já tinha, um pouco mais, porque por região isso realmente é diferenciado, 30% a nível nacional, no Rio de Janeiro a gente já tinha um número diferenciado, e com o crescimento dos evangélicos nos últimos anos no Rio de Janeiro, na região sudeste em si, mas especialmente no Rio de Janeiro, a gente tem esses evangélicos chegando muito próximo aí desse número de católicos aqui no Rio e quase emparelhando. E aí quando a gente fala de Então, parando aqui, não existe, pelo que ela disse, um dado específico sobre o quanto a porcentagem da violência doméstica, ou no Rio de Janeiro, ou no Brasil, não se tem esses dados. Eu sei que alguns países têm, colocando a religião. Mas se você for fazer as contas por alto de que o Brasil, contando católicos e evangélicos, é um país cristão, e que essa violência tem aumentado muito e até mesmo dentro das igrejas, a gente pode perceber aí que existe um grande problema dentro das igrejas. Porque se o número de evangélicos tem aumentado, e essa violência também tem aumentado, é porque as pessoas estão denunciando mais, ou é porque a violência tem aumentado mais? Vamos continuar. Rede de apoio, a gente fala de rede de apoio da igreja católica, rede de apoio da igreja evangélica e rede de apoio do equipamento do Estado. Que quando a mulher procura a casa da mulher, ela precisa ser bem atendida. Quando ela procura a delegacia da mulher, ela precisa ser bem atendida. O que, na verdade, não acontece muitas vezes. Ela é, mais uma vez, submetida à violência quando ela chega e o delegado não quer aceitar a denúncia. Só parando aqui um pouquinho, como eu não moro no Brasil, então as coisas aqui no Japão são um pouco diferentes. Quando acontece o caso de violência doméstica e é atendido, porque tem vezes que também a polícia também não quer se meter em coisa de estrangeiro. Mas na maioria das vezes se mete sim, principalmente se a pessoa tem filho, tá aqui certinho, tudo registrado certinho. E aí o Estado, ele fornece tudo para a pessoa que está sofrendo a violência doméstica, seja ela de qualquer idade, e o Estado assume essa pessoa dando casa, dando proteção e indo atrás do criminoso. E aqui as leis são rígidas porque aqui tem pena de morte. Infelizmente, no Brasil, as mulheres principalmente, as crianças, os jovens, eles se submetem à violência doméstica porque eles são completamente desamparados pelas leis e muitas vezes essas pessoas procuram refúgio dentro da igreja para procurar pessoas mentalmente mais estáveis, e muitas vezes a igreja também não sabe como lidar. Apenas diz, vamos orar, vamos jejuar, ou talvez o problema seja você mesmo, e vai empurrando com a barriga.
E nesses casos, quando há uma denúncia, a igreja precisa saber lidar. E a igreja ainda está engatinhando nesse assunto, hein? Se uma delegacia de mulher não quer aceitar denúncia, você tem certeza? Você não vai voltar pra ele? Tem certeza que você não vai voltar pra ele? Ó, se denunciar, não vai poder tirar, não. Ou então, se for na igreja, vai dizer, nossa, você vai acabar com o ministério do teu marido, vai acabar com a tua família. Se um cara for pastor da igreja, vai acabar com a igreja. Vai destruir o ministério dele, vai acabar com a igreja. Então, a mulher, ela... É isso mesmo que ela tá falando. Ela fala, assim, de experiência própria, praticamente, né? Porque, muitas vezes, a própria igreja, o próprio conselho, os aconselhamentos ali, vai falar, você denunciar o seu marido, você vai destruir com o ministério da igreja, se o marido for pastor, você vai destruir a igreja. Porque geralmente a igreja vai ficar do lado do abusador. Mulher é descartável. Eu falo isso também de ver muita coisa. Já vi aqui no Japão, quase não acontece no Brasil, né? De o pastor ele ser tão badass, ser tão the best, sabe? Tão ungido do Senhor, como eu vejo muitas vezes aí nos comentários, até me ameaçando, dizendo, ó, você está falando do ungido do Senhor. Não diga. Né? A doutrinação é tão grande na cabeça dessas pessoas, na cabeça oca. E olha que cabeça vazia, oficina do vocês sabem quem, né? Que acha assim que aquela pessoa que está ali com o microfone na mão é o ungido do Senhor. Né? Porque eles falam esse tipo de coisa aí para validar eles mesmos e para botar medo no povo. E o povo fica lá, sabe, com medo, sabe? Eu vou colocar para vocês aqui aquele cavalo que tem força, tudo. E ele pensa que tá amarrado, ele tá solto, mas ele pensa que tá amarrado. Se ele soubesse da força que ele tinha, ele não ia viver como um cavalo amarrado. Muitas vezes a igreja está vivendo assim, como um cavalo amarrado. E nós somos ovelhas livres e o nosso único pastor é o Senhor. Os pastores aqui da terra têm o pensamento que eles são nossos empregados, porque eu pago eles, né? E eles também são descartáveis. No momento que eles pisarem na bola, substituir, a igreja continua. Tem esse negócio assim, saia da sua igreja se você tá vendo que tem coisa errada. Poxa, muitas vezes a maioria tá vendo que tá coisa errada ali, a maioria sai, deixa o templo, deixa tudo ali, para aquela meia dúzia de moedor de carne, e eles vão continuar moendo carne, porque vai entrar gente, povo carente. E eu também já vi muito, né, do pastor ser tão ícone, tão ungido, que eles tentam restaurar. O pastor cai em adultério, aí a igreja, como sempre, a igreja não consegue pensar na sua vida sem aquele pastor, sem aquela estrela, né? E aí tenta fazer de tudo que a mulher não denuncie, vai restaurar, paga passagem para fazerem lua de mel longe. E daqui a pouco tá esse pastor caindo de novo, e de novo, e de novo, até que arranja uma novinha que tem filhos, depois engravida deles, e a igreja fala assim, nossa, que bom ver a sua felicidade. E aquele cara continua ali, e aquele moedor de carne continua ali, porque ele constituiu pessoas com cargos que vão validar tudo que ele faz. E os restauradores, igrejas que se dizem que tem ministério de restauração, vão ficar sempre do lado do pastor, sempre do lado de quem tem cargo. Nunca ficam do lado da mulher que foi expulsa, da mulher que foi traída, da mulher que foi violentada, porque não são elas que têm o poder do microfone, não são elas que a igreja está acostumada a ver e a falar. Então a mulher sofre muito preconceito dentro da igreja, e quando a gente vai ler a Bíblia fala totalmente o contrário disso, né? Nós temos que acolher os pequeninos, e não os grandes barbados que falam que são ungidos, para meter medo em você, e porque se você for puxar saco, você entra no céu. Não é assim que entra no céu, não, gente. Ela é revitimizada, ela sofre essa violência, muitas vezes até conseguir romper. Foi o que aconteceu comigo, eu nunca denunciei. Quando eu me separei, eu já tinha 14 anos de casada. Me casei na igreja, vivi 14 anos na igreja, e me separei depois de algumas violências. E a última violência que eu sofri foi quando eu falei, bom, ou eu vou sair daqui ou eu vou morrer. E aí não foi fácil romper com esse contexto que eu vivia nem na igreja. Então eu sofri retaliação na igreja, fui expulsa da igreja nessa época, nem com a família, nem com alguns amigos que entendiam que uma mulher evangélica, uma missionária, que eu era na época, uma missionária que prega, né, para famílias, que prega para mulheres, não pode sair de um casamento sem autorização de Deus. O pastor opera nesse momento para manter o casal unido, ou o pastor fala, olha, segue teu caminho que vai ser pior para você? Depende do pastor. Hoje, muitos pastores procuram o IRUA e me procuram para dizer, olha, a gente está tendo muitos casos de violência doméstica aqui na igreja, eu preciso que você me ajude. Como que eu oriento essa mulher? Como que eu faço? E os pastores estão pedindo ajuda para saber como que a gente lida com isso. Porque a gente não está falando aqui sobre
o divórcio ser a salvação. Não é sobre isso que a gente está dizendo. Tem pessoas que não são nem casadas. Tem jovens vivendo violência doméstica. Tem meninas que estão namorando e já estão sofrendo violência. Então a gente não está falando necessariamente de casais casados e de igreja, mas também disso. Então como que a gente lida se tem uma mulher que está sofrendo violência dentro da igreja? Tem muitos pastores hoje se preocupando com isso, buscando ajuda. Então esse é um assunto que a gente vê circular e presente nas narrativas tanto de direita quanto de esquerda. Então assim, a gente teve o lançamento de um aplicativo, por exemplo, no governo anterior, que foi muito importante no combate à violência doméstica, porque as mulheres começaram a poder fazer essa denúncia pelo aplicativo de dentro de casa. Então elas não precisavam... Apareceu um gato, né? Elas podiam fazer essa denúncia de dentro do banheiro. Então elas fugiam do marido agressor, se trancavam no banheiro, manda foto para esse aplicativo, ainda é vigente, ele ainda funciona. É um aplicativo da Lei Maria da Penha, então as pessoas conseguem fazer essa denúncia pelo aplicativo. A questão é, depois de fazer a denúncia, a mulher faz o quê? Marido, se ela pedir, por exemplo, medida protetiva, ela vai para onde? O marido vai sair de casa? Será que esse marido agressor vai sair de casa? O que ele vai fazer se ele descumprir a medida protetiva? Depende. Então, assim, qual é o papel da igreja nisso? A igreja também precisa... A igreja vai receber essa mulher na igreja e acolher ela na igreja com as crianças e colocar toda a igreja em perigo em alguns casos, se esse marido, por exemplo, estiver armado? Então, como que a igreja precisa lidar com isso? Que é um outro problema que a gente tem, que é a questão das armas de fogo na mão de muitas pessoas e na mão de muitas famílias. Então, assim, como a gente faz com um marido agressor que tem uma arma de fogo em casa? Então, assim, são tantas camadas nessa discussão que a mulher fica absolutamente vulnerável. Então, se a gente não tiver o equipamento de Estado funcionando de verdade... E aí, as igrejas, né, e essas redes de apoio, que tem igreja, tem escola, tem as igrejas evangélicas também, tem as igrejas católicas também, tem algumas mulheres católicas que a gente atende, e tem algumas igrejas católicas que prestam apoio a essas mulheres, tem redes de apoio a essas mulheres. Então, assim, o que nós, como sociedade, podemos fazer? O IRUA hoje faz esse trabalho, tanto de aconselhar pastores, de fazer palestras em igrejas e de acolher essas mulheres e meninas que sofrem violência. E aí também de ajudar a acessar esses equipamentos do Estado. Onde você está? Onde você mora? Você mora numa favela? Quem está te agredindo é alguém que é do movimento? Porque se for alguém do movimento, fala com quem? Com a polícia? Pede medida protetiva? Não, tem que falar com o dono do morro. Ou tem que fugir da favela. Como que foge? Ela precisa de dinheiro. Então o IRUA também faz esse trabalho de ajudar essa mulher a se reorganizar financeiramente, acessar as pessoas, o que não para de crescer. Qual o nome do instituto? IRUA. Que legal, que bom saber disso, viu? Eu só fico admirado na condição de... Assim, na minha ignorância e ingenuidade, eu imaginava que não acontecesse no ambiente evangélico, né? Assim, as pessoas imaginam que não tem, por exemplo, agressor evangélico, que não tem agora teve pastor que bate mulher. Agora teve até um caso de uma igreja grande aí, né? Exatamente, a denúncia da mulher é de violência doméstica também, entre outras denúncias contra ele, veio a denúncia de violência doméstica. Puxa vida. Viviane, Rodrigo... E aqui o Vilela, como sendo da Bola de Neve, né, tá falando do apóstolo Rina e da esposa, onde a esposa do apóstolo Rina pediu uma medida protetiva, acionando a Lei Maria da Penha, para conseguir se separar ali do apóstolo Rina. E vocês já sabem, né, toda a confusão que deu, ele está afastado. Eu acho que de todas as confusões que deram aí nesses últimos tempos, não falo das igrejas da parede branca, que isso é diário, né, mas as da parede preta mais famosas, que é a Bola de Neve, que agora é Bola para Frente, né? O Alcance e também a Mevan, eu creio que dos três o apóstolo Rina tem acertado mais, no sentido de que ele está afastado e ele deve permanecer afastado, até porque se ele ficar separado, divorciado, ele também não tem como exercer a sua função ministerial, né? Não é bíblico isso, né? Já Alcance, calado em relação à questão lá do abuso da menina nos Estados Unidos, e da Mevan, o apóstolo Luiz Hermínio, ele pediu perdão e ficou por isso mesmo, né? Mas uma das coisas que me deixa mais pensativa em relação ao apóstolo Luiz Hermínio e a Mevan é em relação à missão da Mevan, e isso eu vou falar num outro vídeo. A Mevan começou ajudando pessoas dependentes de químicos, ajudando pessoas feridas de outras igrejas, começou com aquela pregação que todo mundo queria ouvir, líderes que forem ruins vão cair. Escutei um monte de vezes, porque eu escutava a pregação dele bastante no início, né? E todo mundo queria ouvir realmente isso, né? A igreja já estava bem oprimida e queria ouvir que Deus ia trazer renovação. Mas eles não esperavam que talvez essa renovação pudesse bater ali na porta deles. E o que eu vejo assim, na igreja brasileira, muitas pessoas muito dependentes dos tais pais espirituais. Parece que se não tiver Luiz Hermínio, Luciano Subirá e Rina para assistir no YouTube, parece que o mundo caiu. Se eles não tiverem uma conferência, não tem para que assistir essa conferência. Parece que o mundo evangélico no Brasil não pode viver sem certas figuras, falando as mesmas coisas por anos. E isso tem que acabar, gente, porque se nós estamos aí lutando e orando por um avivamento, Deus vai mudar muita coisa. E eu sei que tem muita gente chorando já, porque não consegue viver com Deus
sem idolatrar certas figuras, né? E agora, falando aqui no caso do Rina, ele estava com uma arma, né, de fogo, e quando ele foi denunciado isso por alguns irmãos que estavam denunciando, ainda são denunciadores, e que muitos julgam como pessoas feridas, desigrejadas, que eles não são, né? E que saíram feridas, e são os justiceiros, evangelho, né? Os injustiçados. Quando eles falaram sobre isso, muita gente falou que era mentira, mas no fim veio a notícia de que a própria polícia mandou o Rina desce a sua arma de fogo, e prontamente o advogado dele falou, não, a gente já até ia dar mesmo. Mas para quê que um apóstolo, um pastor precisa adquirir uma arma de fogo justamente no período em que a sua esposa está passando por algo tão difícil, que ele mesmo falou que ela tá mal, tá com depressão, tá com isso, tá com aquilo, e adquire uma arma de fogo? É muito estranho, né? A igreja precisa acordar. Ah, mas a gente tem que orar para que seja restaurado, porque o Luiz Hermínio levanta muito dessa bandeira, né? A restauração, seja de quem for. Nós queremos que seja restaurado mesmo, né? Que se eles conseguirem se reconciliar melhor, se não, mas que eles se separem da melhor forma também. Mas a gente não deve olhar só pro lado do abusador. Tem um podcast muito bom, recente, que eu também fui fazer react dele, que é lá no Jesuscope, que fala sobre líderes abusadores, que é um pastor que tem um ministério especificamente com isso. Uma das coisas, né, que ele fala é que muitos líderes grandes, eles continuam ali naquele seu dom, continuam no seu ministério, mesmo fazendo atrocidades, e as pessoas ficam ali de bico calado, porque outros pastores não denunciam, porque outros pastores pensam que o ministério está acima, que o ministério está acima do caráter, porque eles olham lá a vida de Davi, a vida de Salomão, que são reis, eles não eram pastores, gente. Reis no Antigo Testamento é uma coisa, a Bíblia no Novo Testamento fala que pastor deve agir, é outra coisa. Pastor não é rei Davi, pastor não é rei, pastor é pastor. Gente, mas aí Davi teve um monte de mulher, Deus perdoou. Que Salomão teve um monte de mulher, foi o maior rei. E tantas, matou, adulterou e fez tantas coisas porque o ministério está acima. Não está acima do caráter. Mas aquela pessoa com o dom dela consegue alcançar tantas outras. Pois é, mas no dia que as pessoas souberem que essa pessoa caiu, elas vão cair também. A fé delas vai esfriar, elas vão virar desigrejados, e quem está na igreja vai ficar tirando sarro e dizendo, olha ali, ó, um desigrejado, que não estava alicerçado com Deus. Aí é fácil, aí o número de desigrejados, de desviado aumenta, quem está na igreja fica ali. Tô aqui protegido, né, com os meus ídolos. Eu que vou pro céu. Eu canso de dizer, ninguém vai para o céu porque não falta culto, porque puxa saco do pastor, porque tem cargo, porque casou, porque tem filhos, porque tem família que te apoia. A Bíblia diz que se você for invejoso, for homicida, beberrão e glutão, glutonaria, bebe demais, tem inveja dos outros e homicida é matar o seu irmão com a sua boca também, esses não vão entrar no reino dos céus. Então é preciso que a gente edifique. Quantas mulheres e quantos jovens eu também já conheci que nunca tiveram voz dentro da igreja, muito pelo contrário, elas tiveram que sair, porque os beleza dos homens, dos barbados lá, eles são mais queridos dentro da igreja do que as pessoas que foram violentadas e abusadas. E o papel da igreja é acolher as pessoas que foram violentadas e abusadas. Devem corrigir aquele que é o abusador. Muitos desses pastores que têm confessado até ultimamente que não sabe nada de leis, pede perdão publicamente, porque não sabe nada, né, de leis, não sabe nada de Código Penal, não sabe das leis do Brasil, não sabe das leis de fora do Brasil, mas quer lidar com esse tipo de problemas. Uma pessoa que não sabe as leis, que não sabe de nada ali, ela vai acabar sendo restaurador de Saul e vai acabar matando Davi. E no dia que você mata o Davi e restaura o Saul, Golias vai permanecer vivo. O templo do Senhor não vai ser edificado e tantas outras promessas de Deus não serão cumpridas, porque a igreja preferiu restaurar Saul e matar Davi. Deus está limpando altares. É hora de deixar Saul para lá e ungir os Davis. Não consigo imaginar a violência doméstica associada... Tem pesquisador que diz que a violência doméstica ela é diminuída quando o marido se converte, não necessariamente. Então, assim,
Quase 100% das mulheres que a gente atende no IRUA são evangélicas e mais de 80% dos agressores são evangélicos e são líderes na igreja. Eu vivi violência doméstica por 14 anos, sendo evangélica, sendo casada com um evangélico. Então, quando a gente fala de quem é que pode se identificar como evangélico, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque um pastor pedófilo que acabou de ser preso há pouco tempo aqui, né, em São Paulo, esse pastor pode se identificar como pastor e como evangélico? Não deveria. Não deveria, mas se identifica.